Japão, o país do sol nascente, o berço da cultura otaku que se expandiu por todo o mundo, o local de origem de coisas marcantes, como a culinária com o seu sushi, as roupas de kimono e as músicas tocadas por Taiko. Muitas vezes pensamos no Japão e lembramos que lá os trens não se atrasam e que quando se atrasam eles pedem desculpas. Que lá você pode andar pela rua com o celular na mão sem ter medo de ser roubado. Você pode até mesmo lembrar que lá é um país que passa por desastres e crises naturais constantemente e mesmo assim, depois de horas ou no máximo dias, tudo está perfeito, como se nada tivesse acontecido. Japão, um país onde tudo é perfeito, né? Não, não é. E está longe de ser perfeito. Fala galera, aqui tá o Luiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Senta aí, ajusta seu fone, já dá o like no vídeo e bora comigo que eu vou te contar tudo que nunca te contaram. Vou te mostrar o lado ruim de se estar e morar no Japão. Vou te dar 6 motivos para você não querer morar aqui. Já sendo bem direto e claro, eu não vou colocar nessa lista coisas como trabalhar demais e desastres naturais. Os japoneses trabalham sim 10 a 12 horas por dia. E o mês de setembro e outubro são meses com mais desastres naturais, exagerando um pouco, mas é basicamente um por dia. Esses lados negativos são sim negativos, mas são levados ao público. São sim pontos negativos muito importantes, mas qualquer pessoa minimamente ciente sobre o que é o Japão sabe essas informações. Eu quero destacar os pontos que não vão a público com tanta facilidade. Um desses pontos, por exemplo, é o assédio. O assédio é algo muito sério no Japão. Existe muito japonês tarado que não bate bem da cabeça, só pode. Se você tiver a oportunidade de conversar com uma moça, uma mulher que mora no Japão, pergunte a ela se ela já teve alguma de suas calcinhas roubada. É muito comum no Japão o furto de roupas íntimas, em sua maioria femininas. Isso acontece principalmente em coin laundry, aquelas lavanderias que você coloca a sua roupa na máquina, paga com moeda e pode até mesmo sair de lá e fazer suas outras coisas e voltar somente quando a roupa estiver pronta. Tem uma amiga que mora no Japão há uns 10 anos. Ela me contou uma vez que no prédio dela tem uma área comunitária com um varal para secar a roupa de todo mundo. Ela não usa esse varal público do prédio. Ela diz que toda vez que ela usava, alguma peça íntima dela sumia. E infelizmente acontece assédio de forma direta em trens, principalmente em horário de pico. Entenda que se algo acontecer com você, você pode denunciar. Isso, inclusive, a minha sensei que ensinou. Beijo, Mari Sensei. Se você sentir que está sendo assediada de alguma forma, faça o possível para pegar o braço do agressor. Se você conseguir pegar, erga o braço dele no alto e grite hentai, hentai, hentai. Hentai significa tarado. Se você conseguir fazer isso, na próxima estação terão guardas esperando para levar o homem. Inclusive, isso me lembra que nos primeiros dias no Japão, eu passei muita vergonha. Eu tinha algumas brincadeiras, manias internas de agir com os meus amigos aqui do Brasil, mas que no Japão não são nem um pouco saudáveis. Uma delas era pegar a mão do seu amigo do nada, erguer, apontar para ele e começar a gritar hentai, 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 hentai. Isso totalmente aleatório, durante qualquer lugar e qualquer horário. Como aqui no Brasil ninguém sabe o que significa, era somente dois idiotas de mãos dadas, apontando um pro outro e gritando hentai. No primeiro dia no Japão, a gente fez isso. Bem, eu fiz isso com meu amigo e foi totalmente na inocência, eu juro. No primeiro grito de hentai, todo mundo já estava olhando pra mim. Eu dei muita burrada até o meu cérebro entender que eu estava no Japão e as coisas lá eram diferentes. Em um outro vídeo eu conto mais sobre essas cagadas que eu já fiz no Japão. Tenho tanta experiência que dá pra dizer pra você uma lista de coisas do que não fazer por lá. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, vídeo 4 vezes por semana falando sobre anime, mangás e cultura japonesa. Agora, saindo do assédio, mas ainda em costumes nojentos, a pedofilia no Japão é meio que normal. Deixa eu explicar. Eu nunca vi nenhum caso explícito de pedofilia ao vivo, mas já tive amigos que compartilharam comigo histórias que ele viu o pai apalpando a filha no trem. E ninguém fez nada, inclusive esse mesmo amigo meu. Também houve casos de meninas que eram seguidas durante todo o caminho da escola até sua casa
por uns velhos tarados que tinham fetiche por garotas vestidas de colegial. Eu nunca presenciei com meus próprios olhos casos assim, porém, existe uma cultura que incentiva esse comportamento e que é bem explícita no Japão. Em diversas mídias pornográficas, as mulheres fingem ser crianças ou colegiais. E não é que eu procurei. A venda de pornografia no Japão é bem explícita. Lá é tão comum que você pode ir numa farmácia e comprar um vibrador se você quiser. Eu cansei de andar na rua comercial e ver todo tipo de brinquedo sexual exposto explicitamente nas lojas. Dava para ver do lado de fora sem nem precisar forçar a visão. E entrando no comércio vem o imposto. O imposto para o turista é quase irrelevante. Quase tudo que o turista compra lá é com taxa livre. Se você comprar algo que costuma ser com valor maior do que 3.000 ienes, eles retiram o seu imposto. Agora, se você pensa em morar lá, a história é outra. Você paga todo esse imposto em tudo que você vai comprar. Quando você compra algo no Japão, tudo vem com dois preços. Normalmente na etiqueta tem um valor maior e um valor menor. O valor menor é o sem imposto, o maior é com. Às vezes só tem um valor menor e um símbolo de mais com o valor do imposto. Aí é só você calcular o valor total. Nada muito difícil de se fazer, a calculadora faz isso, relaxa. O ponto é que no fim do mês esse imposto consome uma boa parte do seu salário. E o pior de tudo, se você está vendo isso, provavelmente você não é um japonês com passaporte japonês. Ser descendente de japonês não é ser japonês. Isso não te torna um japonês. Em alguns casos, nem mesmo nascer no Japão te torna um japonês. E seguindo uma lógica básica, quem não é japonês é estrangeiro. O estrangeiro que trabalha lá paga um imposto a mais, fora o imposto que normalmente os japoneses já pagam. E adivinha só, se você é solteiro, sem filhos, jovem, o imposto é maior ainda. Partindo da compra e indo para comida, aqui entra um problema bem individual. Eu pessoalmente não sofro tanto com isso, mas tenho amigos que esse é o maior motivo de querer voltar para o Brasil. Por mais que a comida do Japão siga o Ashoku, o fato de seguir o Ashoku torna ela enjoativa e muitas vezes insuportável para alguns. Se você não sabe o que é o Ashoku, tem um vídeo falando sobre a culinária japonesa que vou deixar aqui em cima. O povo brasileiro tem algumas comidas com tempero muito forte e bem distintas. Um bom exemplo disso é a feijoada. Você não vai encontrar nada assim no Japão. Nada aqui tem um gosto similar com a comida brasileira, principalmente os doces. Eu prefiro os doces japoneses, me julguem. Pensando bem, algumas coisas na culinária japonesa até que me irritam, tipo a fixação deles por matcha. Matcha é o chá verde. A primeira semana era até que legal, tudo lá tinha matcha. Era chá de matcha, mochi de matcha, sorvete de matcha, matcha com matcha, coca de matcha, água com gosto de matcha. Tudo tinha matcha. Depois de uma semana, eu não suportava mais sentir o cheiro de matcha. Agora, saindo do meu ódio por matcha, vamos para o ódio que acontece dentro das escolas, o bullying. O ijime é como se chama o bullying no Japão. Infelizmente, isso é um grande problema nas escolas japonesas, levando muitas crianças a abandonarem as escolas e até mesmo cometerem suicídio. O ijime, infelizmente, está enraizado na sociedade japonesa, o que torna um problema ainda maior e mais difícil de ser resolvido. Embora seja possível reduzir o número de incidentes, o pior é saber que esse hábito terrível começa com aqueles que deveriam denunciar o abuso. Muitas vezes começam com os professores. Eu não participei do colegial japonês, mas meu primo sim. Ele conta que a sua professora era a pessoa que mais torturava ele. Sempre sem motivo algum colocava ele de castigo, dava a ele as piores tarefas ou tentava humilhar ele na frente de toda a sala. E sabe onde leva isso? Ensina as crianças que as pessoas mais fortes podem usar os mais fracos. As vítimas sempre são os mais frágeis, tanto fisicamente, psicologicamente e emocionalmente, e sem a mínima estrutura de enfrentar um bando de delinquentes. E sabe o que mais? Os alunos não delatam ou deduram os seus maus tratos para os pais ou superiores, por vergonha e por saber que nada vai mudar. No Japão tem um sistema de hierarquia bem implantado, funciona até mesmo nas escolas. Nas escolas tem uma hierarquia onde o mais velho é o senpai e o mais novo um kohai. Essa hierarquia faz alguns senpais abusarem do seu poder. Os maus tratos podem ser repetidas agressões verbais, físicas ou psicológicas. É muito comum um grupo de agressores extorquir o dinheiro de uma vítima, roubar seus pertences e humilhá-la, xingá-la, queimá-la com bituca de cigarro, entre outras agressões piores ainda.
Isso causa danos irreversíveis na vítima. Agora do bullying vamos para a discriminação. E como eu dito antes, japonês é apenas aquele nascido no Japão. Você pode até conseguir um visto de japonês, mas muitos não vão te considerar como um igual. Você até pode ser um descendente sem miscigenação, você não vai ser considerado um japonês. Um descendente mestiço, então, aí nem se fala. Se você for estrangeiro, relaxa, muitos nem esperam nada de você. Isso acontece principalmente em cidades afastadas, onde o turismo não acontece. E também isso acontece muito com pensamentos de pessoas velhas, pessoas idosas. Esse preconceito é bem disfarçado na sociedade como patriotismo. Eles dizem amar a terra deles, amar ser japonês, e isso não é errado. Mas alguns estendem isso para um sentimento de superioridade, tratando quem não é japonês como ser indigno, uma criatura inferior, e esse pensamento é enraizado também em alguns jovens. Esse pensamento veio durante a década de 1930, no Japão pré-guerra. Ele era um país extremamente nacionalista, apresentava posturas agressivas de imperialismo e a Alemanha nazista e o Japão naquela época tinham algumas semelhanças entre si. O militarismo, o fato que ambos eram ditaduras nacionalistas e que eles desprezavam os povos considerados inferiores. Até hoje, existem sequelas desse pensamento em alguns japoneses, discriminando e desprezando quem eles julgam como inferior. E não pense que esse pensamento está apenas no japonês que vive no Japão. A Segunda Guerra Mundial foi há menos de 100 anos. Muitos pensamentos como esses foram trazidos também por japoneses que fugiram da guerra e se refugiaram em países como o Brasil. E esses japoneses podem ser os avós ou bisavós de muitos de nós como descendência. Um possível pensamento derivado dessa ideologia é a ideia de não ser certo japoneses e descendentes se relacionarem com pessoas sem descendência. E isso acontece tanto em famílias mais conservadoras brasileiras como famílias japonesas que moram no Japão. Lembrando que isso é uma generalização. Você que morou no Japão pode não ter passado por situações como essa, e está tudo bem. Eu não estou aqui para invalidar a sua experiência, e não quer dizer que todo japonês é horrível, todo japonês é mau. Só estou relatando fatos que ocorrem que não são raros de se ver. Você que morou no Japão e foi diferente, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar ler a sua história. E se eu falei alguma parte da história que foi errado, desculpa, comenta aqui embaixo também. Eu gostava muito das aulas de história, mas admito que eu já saí do ensino médio faz um tempo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em todas as redes sociais. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.